Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fiquemos em pé em nome do Senhor. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Salmo de número 51. Glória a Deus. Uma noite um pouco fria, sentindo a falta de muitos irmãos, mas glória a Deus por sua vida. Tua vida que veio aqui ouvir a palavra de Deus, aprender acerca da palavra do nosso Deus. Hoje é o nosso culto de ensino. Estávamos aí trabalhando a questão do arrependimento e nós vamos falar um pouco mais sobre o arrependimento. Salmo de número 51. Todos encontraram? Amém? O título fala: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Verso de número 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. A igreja pode dizer amém? Feche os seus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra aqui lida, expressa, e por tua igreja aqui presente. Senhor, pedimos a tua orientação, a tua inspiração, que tu fales conosco nesta noite. Pai, é mais um culto de ensino, onde nós nos reunimos para aprender acerca da tua palavra, Senhor. Estamos estudando acerca do arrependimento, Senhor. Metanoia, mudança de mente. Senhor, alcança-nos por tua palavra, que possamos dar respostas, ó Pai querido, à mensagem da tua palavra, de modo que teu nome seja bendito, engrandecido entre nós. Pai celeste, ouça-nos nesta noite, Pai querido, através desta oração, e fale conosco através da tua palavra. Esta é a oração que fazemos, e fazemos ela com o perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos,
O Salmo de número 51 é um salmo bem conhecido da igreja. É um salmo que expressa a oração de Davi logo depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã acerca do seu pecado. A Bíblia nos diz que é neste momento em que Davi está fragilizado, está vivendo à luz do Salmo de número 51, você fazendo uma simples leitura do Salmo, você vai ver alguém quebrado, você vai ver alguém fragilizado, você vai ver alguém que depois de viver algo de extrema fraqueza, algo que muito o fragilizou, a gente vai ver ele sendo confrontado pelo profeta acerca do seu pecado. Aqui é o relato dele, logo após ele ter pecado com Betseba, e aí o Senhor levanta um homem, este homem é Natã, um profeta de Deus, para confrontá-lo acerca do seu pecado. E Davi aqui, ele vai expressar 3 pedidos centrais, e é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. O primeiro está dos versos 1 ao verso de número 7, que nos mostra a condição de Davi. Davi se sente impuro. Davi se sente um dos piores dos pecadores. É este o estado de Davi. E ele vai dizer, lava-me. Olha a expressão do texto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E no verso 2 ele usa esta expressão, lava-me completamente da minha iniquidade. Olha, o pedido de Davi é de que o Senhor o lave. Então, ele está se sentindo impuro. Ele está se sentindo impuro. E é assim que o ser humano se sente no momento, quando está vivendo, como Davi estava aqui neste momento vivendo o pecado. O pecado fez parte da vida de Davi e o consome naquele momento. Então note que o pecado é para o ser interior aquilo que a sujeira é para o copo. Ele se sente sujo. Ele se sente sujo. E quando a gente fala sobre um tema como este, que é um tema de arrependimento, não dá para nós nos arrependermos se não tivermos a consciência necessária dos nossos erros. Se não entendermos o quanto falhamos, o quanto tropeçamos e qual é a condição de cada um de nós. Então Davi entende, Davi reconhece que ele precisa ser lavado pelo Senhor. Então aqui a gente vai ver a questão do arrependimento na prática. Eu falei isso ao evangelista Samuel, a dificuldade que teria de falar sobre este assunto. No primeiro dia, Samuel trouxe citações aqui de vários textos falando sobre o arrependimento. O pastor Eduardo, no segundo dia, também fala sobre a metanoia, sobre a importância de mudarmos o nosso comportamento, a nossa mente. O pastor Calçone, na última quinta-feira, também aqui com muita graça de Deus e sabedoria, trouxe uma mensagem poderosa à igreja. Mas eu quero trazer uma mensagem ao coração de vocês na prática. A gente vendo, analisando o contexto de um homem que acaba de viver este pecado e, portanto, ele é confrontado. É um momento em que ele está vivendo, então a gente vê como Davi se comporta na prática. Ele se sente impuro. Ele quer que o Senhor o lave. Ele quer que o Senhor o limpe. É por isso que Davi se sente sujo por causa do pecado. E que o Senhor nos dê consciência quando assim vivenciarmos a prática do erro.
porque pecado é errar o alvo. Pecado é quando nós transgredimos a lei de Deus. Que o Senhor traga esta consciência a cada um de nós, porque não tem nada mais danoso na fé cristã do que alguém que está vivendo a prática do pecado e não tem consciência do mesmo. Não tem nada mais danoso para uma vida espiritual quando você não reconhece, não tem consciência da prática do seu erro. Davi, a princípio, ele não tem consciência. Foi necessário um profeta de Deus para confrontar o pecado dele. O Senhor trouxe, o chamou à consciência, portanto, ele reconhece isso, por isso ele diz aqui no Salmo de número 51, no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele quer ser lavado por inteiro. Ele quer que o Senhor o lave. Ele diz assim, não somente que o Senhor o lave, mas ele diz, purifica-me do meu pecado. Olha que expressão poderosa esta, purifica-me do meu pecado, o meu pecado me suja. A igreja é lugar de pecadores arrependidos. Este é o lugar em que o Senhor trata conosco. É neste lugar que o Senhor, através da sua palavra, nos confronta e que o Senhor nos traga consciência toda vez que nós formos, de alguma maneira, confrontado pela palavra do nosso Deus. Note que Davi, ele diz, olha aqui o verso 2, ele continua dizendo para que o Senhor o purificasse do seu pecado, mas ele diz algo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, no verso 1, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Olha, ele pede para que o Senhor apague as suas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E talvez você pode dizer, pastor, o que é transgressão? Transgressão é uma linha instituída por Deus em sua lei. São limites que o Senhor estabelece para nós como igreja. E Davi entende que ele havia passado todos os limites estabelecidos pelo Senhor. Portanto, quando ele passa os limites, ele transgride a lei. Vou trazer um exemplo prático para nós aqui nesta noite. Um farol vermelho, é o sinaleiro. Ele sinaliza o farol vermelho e a gente precisa parar. E se você passa no sinal vermelho, você transgride a lei, você fere, você passa uma linha que você não poderia passar. Portanto, uma transgressão penal. E aqui Davi transgride não uma lei penal simplesmente, ele transgride uma lei de Deus. Ele transgride uma lei de Deus. E note que o pecado aqui, Davi, ele entende que ele havia errado o alvo determinado por Deus, por isso ele peca. Então, quando a gente passa por todos os limites que o Senhor estabelece à luz da sua palavra, a gente vai cair no erro. Portanto, vamos pecar. É por isso que ele trata o seu pecado e ele diz aqui sobre iniquidade. Ele diz que havia cedido a sua natureza pecaminosa e pervertida. Por isso ele pratica a iniquidade. O pastor João falou algo aqui sobre o Salmo de número 1. E às vezes nós pensamos que o ímpio é simplesmente aquele que está do lado de fora, que não conhece a Deus. Mas o ímpio é aquele que age com impiedade. Então pode ser crente e agir com impiedade, pode se enquadrar no Salmo de número 1. Porque, vamos ser sinceros aqui conosco mesmo, às vezes a gente quer classificar aqueles que ainda não conheceram a Cristo como ímpio, mas o que destaca alguém como ímpio é a prática da impiedade. E a prática da impiedade. É possível ser um cristão
e agir com impiedade, portanto, sendo impiedoso. E aqui a gente olha para um texto em que Davi mostra ele cedendo à sua natureza pecaminosa e pervertida. Diga para o vizinho que está ao teu lado: meu irmão, se cuida aí, viu? Se cuida. Se cuida. Isso mesmo, se cuida, vaso. Precisa se cuidar. Por quê? Porque senão você vai ceder à sua natureza pervertida. Se a gente não se cuidar, a gente passa as transgressões, a gente fere a lei de Deus, a gente ultrapassa tudo aquilo que o Senhor estabeleceu a nós como igreja. Note que, de acordo com a lei, não existia sacrifícios de expiação para esses pecados deliberados, como fora o pecado de Davi. Davi teve um pecado intencional, ele peca contra Deus. Ele peca contra Deus. E como a gente sair de uma situação como esta? Irmãos, olhe para cá, olhe para cá. Como que a gente sai de uma situação como esta? Como que Davi agora, ele não tem sacrifícios de expiação para o seu pecado, portanto não tem como ele corrigir este erro de forma a apresentar um sacrifício de expiação pelo seu pecado. Então Davi agora ele vai apelar a algo, e ele apela para a misericórdia e a graça de Deus. Quando não há mais brechas aqui na lei, quando ele não tem como oferecer sacrifícios sobre o seu pecado, então ele tem que apelar à graça e à misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia de Deus, a graça e a misericórdia de Deus é que Davi apela. Por isso que você vai ver ele dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, ele apela à misericórdia do Senhor. Ele apela à misericórdia ao Senhor, ele apela pela misericórdia e a graça e o amor de Deus. A gente vê isso no versículo de número 1. Algo tão interessante aqui que a gente vai ver o verbo apagar, dos versos 1 ao 7, é o contexto de que este homem quer ser limpo. Sabe, a gente está falando sobre arrependimento aqui, estado de consciência, que a gente, toda vez que o Senhor nos chamar a consciência, a gente entenda a essência de que a gente precisa ser limpo pelo Senhor. É uma ação de Deus em nós, é uma ação de Deus em nós. Deus chama a nós a consciência. E a gente então, portanto, é limpo, purificado, transformado, limpo por este Senhor eterno e poderoso a quem nós servimos. Louvado seja o Senhor. Por isso que ele vai dizer, vai usar o verbo apagar aqui. E este apagar é referente a uma dívida que ainda deve ser paga. Ele entende que ele devia pagar aquele pecado. Mas como que ele vai pagar este pecado? Era uma dívida que deveria ser paga, por isso ele diz: Senhor, apaga isto. Retira isto, Senhor. Eu não posso, Senhor, mas Tu podes. Sabe, olha que homem vivendo na essência o arrependimento. Que homem que a gente precisa aprender, porque tem muita gente para falar do pecado de Davi, mas são poucos que conseguem enxergar um homem capaz de sentir o seu pecado como ele sentiu. E portanto é por isso que a Bíblia Sagrada nos deixa narrado que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que ele sente o seu erro, ele sente, portanto, a metanoia aqui não está simplesmente no campo das emoções, da mente, mas o seu corpo, portanto, tudo se direcionando a ser transformado e lapidado pelo Senhor. Isso aqui é lindo, meu irmão, isso aqui é lindo. Ele está dizendo: uma dívida que eu ainda não paguei, mas o Senhor pode apagar ela por mim. Eu não posso pagar, mas o Senhor pode apagar. E apagar aqui é no sentido de limpar, tirar.
Sabe, quando você escreve alguma coisa errada e usa a borracha para apagar, é nesse sentido. Ele quer que o Senhor apague o seu pecado, arranque o seu pecado, porque ele entende que aquilo era uma dívida e ele não conseguiria pagar. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso ele usa este verbo apagar. Por isso que ele vai usar a palavra também lavar. Olha que expressão linda. Olha aqui, ele diz: eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E ele diz: purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Louvado seja o Senhor. Ele quer que o Senhor o lave. Ele quer que o Senhor o lave. Quantos já viveram a essência disso? Na prática de um erro, um deslize, uma transgressão passou sobre a lei e você pediu: Senhor, lava-me deste pecado. Olha que exemplo prático na Bíblia Sagrada sobre alguém que se arrependeu do seu pecado. Sabe, por isso que a marca de um verdadeiro arrependimento nunca vai ser simplesmente palavras, mas sim ações e atitudes. Lembra do filho pródigo? Ele peca contra o pai, mas ele diz, quando ele chega no estado de consciência, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores. Mas ele sabe que ele deveria levantar e não somente ter consciência, mas ter ações e atitudes que o conduzisse até a presença do Pai. Entende? Todas as vezes que transgredirmos a lei de Deus, a gente precisa fazer o caminho de ir até o Senhor e pedir para que o Senhor faça como Davi fez: Senhor, apaga, Senhor, lava-me do meu pecado. É por isso que ele diz assim, e este lavar aqui diz respeito à contaminação decorrente de tocar em algo impuro, de tocar em algo imundo, de tocar em algo que ele não poderia ter tocado. Olha, irmãos, será que a gente tem um estado de consciência desta forma? Será que a gente tem este estado de consciência dos nossos erros? Será que a gente tem chegado a um estágio como este, capaz de reconhecer os nossos erros e falhas em tais dimensões? É algo para a gente se pensar aqui. É por isso ele clama, pede para que o Senhor o purifique. E essa purificação aqui está associada à lavagem de roupas impuras. Sabe, ele quer que o Senhor o lave, não somente por dentro, mas por fora. Porque vamos dizer que tudo aquilo que é expresso do lado de fora é apenas um reflexo daquilo que anteriormente já ocorreu dentro. E Jesus tem esse tipo de pensamento, sabe? Porque quando Jesus diz que quando você olhar para uma mulher com o desejo de cobiçá-la, no seu coração você já pecou contra ela. É um princípio que Jesus traz. Ele fala que o pecado ele já foi realizado antes mesmo de ser consumado. Você consegue entender isso? No seu coração, no seu interior. Portanto, o exterior apenas reflete o que está dentro, mas ele quer que o Senhor o limpe para dentro e também pelo lado de fora. Por isso que ele pede a purificação. Este homem quer viver a essência do arrependimento. Não tem como não olhar para Davi e não ver um homem arrependido. Lava. E se purificar está associado à lavagem de roupas impuras. Portanto, os cristãos nos dias de hoje
são purificados pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É através da cruz, é através de Jesus, é através da cruz, é através de Jesus, é através da cruz e através de Jesus que a gente é purificado. Por isso, dos versos 1 ao 7, ele está falando, lava-me. Ele tem consciência de que ele está impuro. Segunda lição para nós aqui nesta noite, dos versos 8 aos versos de número 12, ele pede com que o Senhor o restitua. Ele quer ter de volta algumas coisas que ele tinha outrora. Ele quer ter de volta algumas coisas que ele tinha outrora. Ele sabe que o pecado fere, o pecado arrancou algumas coisas que este homem tinha. E é assim, o pecado, ele retira de nós muitas coisas que a gente alcançou ao longo da nossa caminhada. Isso aqui é muito importante, porque os pecados de Davi o haviam afetado como um todo. E eu vou mostrar isso para você. No verso 3 nos diz que atingiu seus olhos. No verso 6 diz que atingiu sua mente. Nos versos 8 diz que atingiu os seus ouvidos e os seus ossos. No verso 14 diz que atingiu as suas mãos. Nos versos 13 e verso 15 diz que atingiu os seus lábios. Isso é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. O pecado o atingiu em várias áreas da sua vida. É por isso que eu tenho que dizer algo para você aqui nesta noite. Não brinca com o pecado. Tem muita gente tratando problema como pecado. Mas um problema é um problema. E um pecado é um pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Errar o alvo. Note, foi isso, alcançou a vida de Davi. Olha os seus olhos, sua mente, seus ouvidos, seus ossos, suas mãos, seus lábios. Esse é o preço elevado que se paga pelo pecado. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos alcance aqui nesta noite. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos alcance aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Davi pede para que o Senhor, que ele fizesse mais por ele do que apenas purificá-lo. Por mais que fosse importante a purificação, mas ele quer que o Senhor o restitua. Ele quer que o Senhor o restitua. Olha o que ele está dizendo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gostem os ossos que tu quebrastes. E sabe o que eu preciso dizer aqui a vocês? É que Davi está dizendo que o Senhor quebrou os ossos dele. Você vê que existe uma concepção errada aqui ainda de Davi. Por mais que Davi está buscando, ele não consegue enxergar que ele tem os seus ossos como quebrado, sua mente alcançada, seus lábios, suas mãos, tudo em seu corpo sendo alcançado pelo pecado, por causa das suas ações, são as suas próprias ações. Mas note que naturalmente a gente quer colocar às vezes a culpa em Deus. Deus me quebrou. Não, você mesmo que se arrebentou com as suas práticas e atitudes. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa trazer ao nosso entendimento. Por isso que ele diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Este criar aqui é uma palavra no hebraico. Essa palavra é a mesma expressa em Gênesis capítulo 1. É o verbo bara, de criar do nada. Sabe? Criar do nada. O Senhor criou do nada. E disse Deus, e assim o fez. Ele criou do nada. Não é eu pegar uma madeira e através de uma madeira fazer um móvel como este aqui, um banco para se sentar. Eu criei algo a partir de uma madeira, a partir de algo.
Mas Davi está dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro. Ele está dizendo: eu não tenho coração puro, Senhor, cria isso em mim. Cria isso dentro de mim, Senhor, um coração puro. Faz da onde não tem. Faz da onde não tem, Senhor. Faz da onde não tem. Faz da onde não tem, Senhor. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Note que ele está clamando ao Senhor, ele está verbalizando, ele está mostrando, tem ações, tem atitudes. Davi queria seu ser inteiro restaurado pelo Senhor. Isto é marca de um verdadeiro arrependimento. Não é só palavras, não é só verbalizar algo, não, é ação, é atitude, é vivenciar isso na prática. É por isso que Davi, ele expressa isso, ele quer ser restaurado por inteiro. Porque ele entende que para servir ao Senhor de forma aceitável, a gente precisa ser restaurado pelo Senhor. Ele quer servir ao Senhor de forma aceitável. Ele quer que o Senhor o aceite. Ele quer que quando ele faz algo para o Senhor, que Deus aceite este algo que ele está fazendo para o Senhor. Por isso que ele diz aqui júbilo e alegria. É uma expressão no hebraico que significa profunda alegria. Profunda alegria. Olha o que ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu vou repetir, você perde a oportunidade de dar um glória a Deus. Ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O pecado arrancou coisas de Davi. O pecado quer arrancar muitas coisas que Deus fornece a mim e a você. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: vigia, Cante. Vigia. É por isso que Davi clama. Essa expressão aqui significa profunda alegria. É necessário deixar que Deus nos renove interiormente. E eu quero profetizar isso para a tua vida aqui nesta noite. Tem renovação de Deus para a sua igreja. Tem renovação de Deus para a sua igreja. Se o Senhor encontrar em você um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Senhor. Se o Senhor encontrar em seu coração quebrantamento, arrependimento, tem transformação para a tua vida, tem mudança. Diz o Senhor dos exércitos aqui nesta noite. Ele é que sonda mentes e corações. Ele que conhece a essência do âmago do nosso ser. É necessário deixar que Deus nos renove interiormente. Por quê? Porque no primeiro momento da sua oração, ele se sente impuro. Senhor, me limpa, me lava, me transforma, me purifica. Senhor, restitui, volta a me dar o que antes eu tinha na tua presença. Só Jesus pode fazer isso. Sabe, o que eu amo aqui é o desejo de Ele querer. Deus, eu quero, cria, Senhor, me dá. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me dá, Senhor, o que o pecado arrancou. Sabe, me dá o que o pecado arrancou. E no primeiro estágio, se você não compreender o estado de consciência que a gente precisa ter diante de Deus, você vai viver em transgressões e não vai ter mais esta chama e este desejo de ter o que outrora o Senhor havia lhe dado. Traga consciência da sua espiritualidade. Traga consciência do que você já viveu com Deus em sua essência.
Eu acho tão lindo porque todos nós, quando chegamos na caminhada e tivemos aquela experiência inicial com o nosso Deus, é uma experiência transformadora, sim ou não, igreja? Então todos nós gozamos dessa experiência com Deus. E é legal que ela vem com muito acentuada no início da nossa fé e da nossa experiência com Deus. É uma chama que acende os corações. É um desejo de orar, é um desejo de buscar, é um desejo de falar, é um desejo de aprender, é um desejo de crescer, é um desejo de servir, é um desejo de comungar, é um desejo de participar, é um desejo que envolve as nossas vidas. Então todos nós temos o privilégio de poder trazer à consciência momentos que vivemos com o Senhor, momentos esses extraordinários. E Davi traz isso à sua mente. Davi traz isso, ele entende que é necessário deixar que Deus o renove interiormente. Que essa transformação que Deus quer fazer dentro de nós, dentro, interior, causa, fora, efeito. Por isso que a espiritualidade, ela tem que ser comprovada, irmão. Você tem que mostrar as ações e o arrependimento tem que ser com frutos dignos de arrependimento. Ele vem munido de frutos, ele se apresenta. Alguém arrependido, você consegue ver, você consegue compreender, você consegue enxergar. E Davi está aqui assim, mostrando, Senhor, trabalha na causa, porque eu sei que quando o Senhor trabalha lá dentro, na causa, vai mostrar do lado de fora o que eu estou vivendo diante do Senhor. É na prática ele quer viver. E por que ele pede para que o Senhor o limpe? Ele pede para que o Senhor o restaure e dê a ele de volta. Para você dar glória agora, irmãos, porque dos versos 13 aos versos de número 19, ele diz assim, eu vou ler o verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha, ele quer que o Senhor o use. E ele sabe, para que o Senhor o use, ele precisa estar limpo. Ele precisa estar restaurado. Ele precisa estar transformado. Ele quer ser usado pelo Senhor. Quantos querem ser usados por Deus aqui nesta noite? Quantos querem? Precisa ser transformado, limpo, transformado, limpo, transformado. O Senhor trabalhar dentro de nós. Dentro de nós. É por isso que eu não gosto muito de algumas expressões, às vezes, que as pessoas julgam outras pessoas, às vezes, por vestimentas que se usam. Como diz o nosso irmão evangelista Samuel, pela roupinha de ver Deus. Porque o Senhor avalia, não é a roupinha de ver Deus, mas é o coração que agrada a Deus. Entende? É um coração que agrada a Deus. Com ações, com atitudes, com fortes indícios de uma vida transformada pelo Senhor. Isso aqui é extremamente interessante, irmãos. E ele diz assim, usa-me, Senhor. Davi era um servo de Deus e desejava recuperar seu ministério e liderar seu povo. Olha isso, irmão, vou repetir. Davi era um servo de Deus e desejava que recuperar o seu ministério. Eu quero o meu ministério de novo, Senhor. Eu transgredi, eu errei, eu falhei, mas eu quero o meu ministério de novo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. É por isso que o verso 13 diz isso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria.
Tu não se deleitas em holocaustos, porque os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado e é um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Que Ele olhe para nós nesta noite, que Ele enxergue dentro de nós um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado diante dEle. Senhor, eu quero que o Senhor me usa. Eu quero que o Senhor me usa. Eu quero que o Senhor me usa. E ele entende que ele precisa ter o seu ministério de volta. Ele tem o desejo de liderar seu povo. Ele entende que Deus deu um povo para que ele cuidasse desse povo. Ele entende. Por isso que Davi tinha o desejo de testemunhar aos perdidos e conduzi-los de volta ao caminho do Senhor. E é legal isso, é muito lindo, que na história das transgressões, como fora de Davi, mostra o caminho que deve ser feito para a gente recuperar tudo que Deus tem para nós. Isso é muito lindo, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Sabe, que por mais que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ele pode se tornar branco como a limpa lã através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele pode te transformar, ele pode te restaurar. A pele, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus e o seu amor. Porque Davi destruiu muita coisa boa com o seu pecado. Diga bem forte, o pecado destrói muita coisa boa. Diga com a sua boca, diga assim, o pecado destrói muita coisa boa. Destrói muita coisa boa. Destruiu muita coisa boa. Mas também você vai ver aqui Davi sendo restaurado pelo Senhor. Você vai ver aqui Davi também sendo o autor de grandes realizações ao longo de sua vida. E foi um servo fiel ao Senhor. Sabe? Não dá para medir Davi por aquele momento que ele está vivendo. Por quê? Porque existe um verdadeiro arrependimento. Existe uma mudança. Existe uma transformação. Existe uma busca incessante por uma transformação do nosso Deus. Sabe? Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas quando a porta da queda bater sobre você, saiba fazer o caminho de volta. Saiba reconhecer os teus erros. Busque a Deus, busque pessoas, busque quem necessário for, mas faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Tente, de alguma maneira, ser autor, como Davi foi, de grandes realizações ao longo da sua vida. Por quê? Porque depois de lavado, limpo pelo Senhor, depois de restituído, o Senhor dá a ele condições, dá a ele coisas que outrora ele havia perdido. E aí, então, o último pedido de Davi é esse: que ele fosse usado pelo Senhor. E eu quero dizer isso para você: Deus vai te usar, Deus quer te usar, Deus quer usar a sua igreja. Sabe, que a gente receba esta mensagem aos nossos corações aqui nesta noite, que a gente entenda como nos diz a palavra de Deus e que a gente viva a essência do arrependimento na prática. Sabe, na prática, com ações, com atitudes, porque não é só mudança de mente, mas é mudança de atitude e de passos e de ações que nos levem a estar na presença de Deus. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite, meus irmãos. Que Deus abençoe. Fiquemos em pé, eu quero orar por sua vida.